Mais uma vez eu quero agradecer aqueles que nos visitam. Tem algumas pessoas nos visitando aqui na nossa sala hoje. Que bom que você está aqui, tá bom? Vem outras vezes. Tem inclusive alguns seminaristas ali, né? Mateus, a esposa. Cadê o outro seminarista? Ah, foi deixá-la na salinha. Como é o nome dele mesmo? Simão. Ele, a esposa e a bebê, né? Eles vieram de João Pessoa, não é isso? Estão entrando no primeiro ano do seminário, orem por eles. E Mateus e a esposa vão servir aqui, né, conosco esse ano, se Deus quiser. Depois o pastor vai falar mais sobre isso. Queria trazer para os irmãos hoje, para nós pensarmos sobre discipulado, tarefa de discipular, tarefa árdua do discipulado, né, que tem exigências que Deus faz para aqueles que vão discipular as pessoas, treiná-las, ensiná-las. Tanto uma tarefa para os obreiros de forma geral, mas também para todo crente, né? Certamente, na idade de ouro da Grécia, o jovem Platão podia ser visto caminhando pelas ruas de Atenas em busca do seu mestre, o maltrapilho, descalço e brilhante Sócrates. Nós podemos nessa imagem ver discipulado. Sócrates não escreveu nenhum livro. Seus alunos escutavam atentamente cada palavra que ele dizia e observavam tudo o que ele fazia, preparando-se para ensinar a outros. Aparentemente, esse método funcionou. Mais tarde, Platão fundou a academia, onde filosofia e ciência continuaram a ser ensinadas por 900 anos. Interessante que esse método não foi usado só pelos gregos, não é? Nós podemos ver muito antes, entre os israelitas, essa prática. O povo de Deus, os profetas tinham seus discípulos que os seguiam e aprendiam com eles, e eles eram ensinados na arte dos profetas. Também nós podemos ver em Israel o discipulado acontecendo de pais com os seus filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Shema, que era uma ordem clara para o pai, para a família, né, ali, a discipularem os seus filhos, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ensinando-os a amar a Deus. Jesus usou também um relacionamento semelhante com os homens que ele treinou, a fim de difundir o reino de Deus. Seus discípulos estiveram com ele durante 3 anos, dia e noite, aprendiam com o seu mestre. Os discípulos escutaram os sermões do Senhor Jesus, memorizavam os seus ensinos, viram-no viver a vida que ele ensinava. Então, após sua ascensão, o Senhor Jesus confiou, né, antes, obviamente, ele confiou a sua palavra aos seus discípulos para que eles ministrassem, ensinassem o povo de Deus, fizessem discípulos. E assim ocorreu. E os discípulos fizeram isso também. Meus irmãos, discípulo é um aluno que aprende as palavras, aprende os atos, aprende o estilo de vida de seu mestre, e não só aprende para poder ter aquele conhecimento e viver, mas também com a finalidade de ensinar outros. Isso é a ideia de discípulo no sentido geral. Mas o que seria o discipulado cristão? Um autor chamado Kate Phillips, no seu livro A Formação de um Discípulo, ele vai dizer que o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz
tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinar outros. Então, a vida de Cristo deve ser reproduzida na vida do discípulo. E esse discípulo, vivendo aquilo que ele tem aprendido do seu mestre sobre Cristo, que é o principal dos mestres, não é? Ele também deve fazer isso com outras pessoas. Então, você que está sendo discipulado, que está aprendendo, que está cada vez mais tendo a mente de Cristo no seu processo de discipulado, você deve também pensar em ensinar outros, em discipular outros. Este foi o método que o apóstolo Paulo tinha em mente no final da sua vida aqui neste mundo, e ele deixou claro para o seu discípulo Timóteo que ele deveria transmitir a outros aquilo que ele tenha recebido e aprendido do apóstolo Paulo. Por favor, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo ensinou a Timóteo a combater pela fé e a discipular. E Paulo também disse para Timóteo, ensinou nesse contexto dessa epístola, que isso seria feito com sofrimento, com lutas, com dificuldade, porque discipular não é fácil. Ensinar as pessoas, ensinar o discípulo a ter novos hábitos, a reproduzir na vida dele, né, a vida de Cristo não é fácil. Mas o Senhor nos incumbiu e Ele nos capacita. 2 Timóteo capítulo 2, versos de 1 em diante, diz assim, de 1 ao 13, nós vamos hoje, pela manhã, ficar apenas com uma parte do texto, e na próxima oportunidade nós vamos continuar, mas vamos ler todo o texto. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo em algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, não nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Desculpa, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma podemos negar a si mesmo. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos por Jesus, graças te damos por essa escola bíblica, por cada um que está aqui, pelo culto que estamos prestando ao Senhor. Aceite a nossa adoração. Obrigado pelos cânticos, pelo coral. Obrigado pela celebração da ceia. E agora, nesse momento tão importante, podemos estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a respeito da importância do discipulado. E não só passarmos por ele,
aprendermos, sermos ensinados, mas também todo o ensino que recebermos, passar para outros, discipular outros, entregar as bênçãos e dádivas desse conhecimento que recebemos do Senhor para outras pessoas também conhecer e viver a vida em Cristo. Te agradecemos por isso e pedimos as suas bênçãos neste momento, que o seu nome e só o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele estava novamente preso em Roma e provavelmente ele foi preso de forma inesperada e aí enviado para Roma. No contexto da carta, ele deixou, nós podemos perceber, alguns planos incompletos. Ele deixou alguns livros em Troade, deixou uma capa e me parece que foi repentino. Então, olha aí o capítulo 4, verso 13, que diz assim, Paulo falando para Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Então a ideia é que ele tinha a intenção, né, de voltar lá para buscar estas coisas que lhe pertenciam, mas não pôde porque foi novamente preso em Roma. Ele estava ali sofrendo na prisão, já idoso. Ele diz, né, em cadeias, algemado e abandonado por muitas pessoas, e provavelmente, certamente, foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. O conteúdo de 2 Timóteo mostra as últimas palavras do grande apóstolo, também as suas últimas vontades. É uma carta cheia de emoções, desafios e memórias de alguém que está se despedindo. E Paulo transmite ao pastor Timóteo várias incumbências específicas, referindo-se à vida pessoal do ministro, mas também alertando Timóteo a respeito dos falsos mestres que sondavam e estavam nas igrejas, ameaçando ali, né? E não só isso, como também falsos crentes. Dentre as incumbências que o apóstolo Paulo deixou para o pastor Timóteo, está o discipulado, como vimos aqui no capítulo 2 desta carta. Nós podemos aprender hoje pela manhã que Deus, Ele quer que todo crente aprovado realize a tarefa do discipulado, a tarefa árdua do discipulado. Principalmente os pastores, os líderes. O texto está especificamente falando a respeito do trabalho pastoral, mas é um trabalho como crente, como crente todos nós devemos nos envolver. E é árdua essa tarefa, né? Nesse sentido, Deus, Ele deseja, podemos dizer até que Ele exige que eu, que você, que cada crente realize a tarefa de discipular, tarefa árdua sim, mas que é extremamente necessária. Se você não está discipulando alguém no contexto da igreja, reproduzindo Cristo na vida de alguém, no contexto da igreja, deve fazer pelo menos no contexto da sua família. É muito importante que pais e mães estejam ensinando os seus filhos sobre Jesus. Essa tarefa de reproduzir a vida de Cristo na vida de outros é uma tarefa difícil. Principalmente quando nós olhamos para nós, não é? Somos fracos, pecadores. Mas é muito importante, porque o Senhor também nos ajuda a lidar com nossas fraquezas, nos dá o perdão, nos abençoa a prosseguir. O servo, o obreiro, o pastor, os obreiros em geral, obedientes ao Senhor. Podemos dizer que o crente, aprovado por Deus, irá realizar essa tarefa. Hoje, esse texto, nós temos 3 exigências que Deus faz para o discipulado. Para realizar essa tarefa, nós veremos 2 nesta manhã.
e na próxima oportunidade vamos concluir, tá bem? Então, a primeira exigência que nós podemos perceber aqui, que nós precisamos satisfazer para realizar a tarefa do discipulado, é experimentar a provisão divina para discipular. Entende isso? Deus é que nos dá uma provisão para discipular outros. Todo crente nesse sentido deve experimentar, deve recorrer a essa provisão divina. Não é algo que nós podemos ou devemos fazer por nós mesmos, na nossa capacidade. Olha aí o verso 2:1. Quanto a você, meu filho, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, antes do apóstolo Paulo orientar Timóteo a respeito de ensinar outro, ele diz que Timóteo precisava se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Essa é a provisão que nós temos da parte de Deus para poder ensinar outros, para poder realizar o discipulado, seja com novos crentes, seja no contexto da família, com os filhos, com a esposa, ou a esposa, a mãe, né, também com os filhos, ou com moças, ou o seu ministério como professor de escola bíblica, ou em outras áreas, discipulando novos crentes. Paulo precisava, aliás, Timóteo precisava, orientado por Paulo, a se fortificar nessa graça. Essa ideia de fortificar aqui é ser continuamente fortalecido. Isso significa que a nossa vida cristã ela é assim, ela é contínua. Não há um momento que a gente vai estar tudo bem, não é? Só na glória, e na glória, com corpos perfeitos e glorificados, vamos aprender do Senhor para sempre. Mas no sentido de amadurecimento, enquanto estivermos nesse mundo, a vida cristã ela é contínua. E essa é a ideia aqui da palavra. Fortifica-te, continue sendo fortalecido, revestido de força, adquirir força. E é o fortalecimento do homem interior para enfrentar a luta exterior, que vem de dentro para enfrentar aquilo que é externo. Fortaleço nesse sentido o meu coração e a minha alma, né, quando recebemos essa força. É assim que deve ser. Eu e você precisamos de nos fortificar para a tarefa do discipulado. E fortificar em quê? Na graça. Nessa graça que está em Cristo Jesus. A graça, meus irmãos, é o elemento que se manifesta, é o elemento em que se manifesta o poder, né? A capacidade do crente para fazer aquilo que Deus pede. Não está em nós. Não estava no apóstolo Paulo. Não estava em Timóteo. Estava na graça de Cristo para ele. Não é algo que eu faço por mim mesmo, no sentido de depender de mim, absolutamente, não é? É óbvio que necessita de uma resposta, necessita do meu esforço para a obediência, mas tudo que eu realizo para o Senhor vem dele. É Deus que faz em mim. É neste poder que eu me fortifico. É neste favor imerecido que eu encontro a força que vem de Deus para realizar a obra, para enfrentar as circunstâncias difíceis, para enfrentar as dificuldades e assim realizar a tarefa do discipulado. Quantas vezes o discípulo talvez vai querer desistir? Quantas vezes vai voltar para pecados que já tinha abandonado? Quem tem filho sabe muito bem como é, não é? É que nem a gente tentando ser disciplinado em algumas coisas. Tem alguns irmãos aqui na igreja bem disciplinados em algumas áreas, que tem sido incentivo para mim. E é assim mesmo. Precisa ser disciplinado nesse sentido de não desistir. Mas lembre-se, a graça é que vai lhe ajudar para isso. O Senhor disse para Paulo, quando ele desejava que Deus amenizasse os seus problemas, os seus sofrimentos, a minha graça te basta. A graça do Senhor é que nos abençoa
quando nós estamos nas lutas, nas dificuldades e não podemos enfrentar o mundo por nós mesmos. Não conseguimos. O Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que coisa, não é? Fortifica-te quando está fraco. É isso mesmo. É na graça do Senhor que nós vamos nos fortalecer. Então não desanime quando você achar que está fraco, não é? Quando olhar para si mesmo e ver, puxa vida, eu não tenho condições de fazer isso, quão fraco eu sou, quão pecador eu sou. Mas nós temos graça, graça em Cristo, favor imerecido que vem do Senhor para nós, que não depende de nós. Meus irmãos, dependência de Deus no seu suprimento, dependência de Deus sem fazer a obra dele para ele. É assim que nós vamos conseguir discipular outras pessoas. Nós não temos condições de fazer por nós mesmos. Então, se você já pensa assim, né? Ah, pastor, eu não vou fazer isso porque eu não me acho capaz. Ah, eu não vou conseguir fazer tal coisa porque eu não sou forte o bastante. É isso mesmo. Você não é mesmo, não. É o Senhor que capacita. É o Senhor que fortifica. É o Senhor que dá graça. Então, onde é que eu vou encontrar esta graça fortificadora? O texto aqui na frase, né, simples aqui diz para nós: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É isso mesmo, meus irmãos. É fortificarmos nele, na graça que vem dele. Um estudioso das Escrituras, chamado Robertson, ele disse: Cristo é o dínamo onde provém o poder. Somente nele nós podemos ter a capacitação para servir, mas para isso precisamos estar nele, em contato com ele, ligados a ele. Não há como exercer a tarefa de discipular nossos filhos, de discipular novos convertidos, se você não estiver em Cristo, se você não depender da graça dele. Ele é a fonte da graça que nos fortifica para realizar a obra que é dele mesmo. E então precisamos estar plugados, conectados nele, pertencendo a ele, e assim daremos frutos. Lá em João, capítulo 15, verso 5, um texto que fala exatamente desse aspecto, né, de estarmos na videira. João 15, 5, eu mencionei até na quarta-feira esse texto, mas ele volta aqui novamente, que diz: sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, 5. Se você não memorizou essa parte do versículo, memorize. Vamos falar todos juntos? Sem mim, nada podeis fazer. Vamos lá? Sem mim, nada podeis fazer. Jesus é que disse isso. Sem estar nele, nós não podemos avançar na vida espiritual, não podemos crescer, não podemos ser abençoados. Irmãos, se tentarmos realizar a obra de Cristo, a parte dele será zero. Não iremos produzir frutos dignos do Senhor. E isso é uma derrota para nós, não é? Para o reino. É claro que Deus vai vencer, mas no sentido daquilo que Ele quer que nós realizemos. Então, lembre-se do Senhor Jesus e de estar nele. O Senhor Jesus não só é a fonte da graça que fortifica, mas Ele também é aquele exemplo para nós. Ele é o mestre do discipulado. Jesus pregou para muitas pessoas, ensinou multidões, ensinou um grupo de 70. Todos eles aprenderam ensinos preciosos, mas foi para 12 homens que ele investiu, passou tempo, gastou sua vida com eles e por eles, sofreu por eles, né? Gastou sua vida no sentido do propósito do seu ministério, né? E a sua obra ali foi realizada depois por esses homens. E eles, então, realizaram aquilo que o Senhor deixou. E a obra do Senhor Jesus continua a crescer até hoje.
A obra, então, meus irmãos, deve ser feita com humildade e completa dependência de Jesus. Como é que você está realizando a obra do Senhor? Quantas pessoas não têm realizado a obra do Senhor de forma orgulhosa, não é mesmo? Sem depender do Senhor, na sua própria força. Que tristeza! Meus queridos, não há lugar para qualquer tipo de orgulho, para qualquer sensação de que nós é que podemos, que depende de mim. E sim, irmãos, há lugar para a dependência humilde no Senhor. Um outro teólogo, ele disse assim: uma fé orgulhosa é uma contradição tão grande quanto um demônio humilde. Interessante, não é? Uma fé orgulhosa, não existe isso. A fé em si, ela é dependente. Aliás, nós recebemos ela, né? Ela vem do Senhor para nós. É Ele que nos concede a fé. Por isso que não há espaço para o orgulho na realização da obra do Senhor, para se achar superior. Lembre-se que o orgulho lançou o orgulhoso Nabucodonosor fora da sociedade. O orgulhoso Saul foi lançado por conta do seu orgulho fora do reino. O orgulhoso Adão para fora do paraíso. O orgulhoso Amã para fora da corte. E o orgulhoso Lúcifer para fora do céu. É isso que o orgulho faz. Ele tira as pessoas dos lugares que Deus poderia abençoá-las e ajudá-las. Por isso que na obra de Deus, realizar o discipulado, servir as pessoas, não há espaço para esse tipo de coisa. E sim, dependência humilde na graça de Deus que nos fortifica. Meus queridos, não dependa de você para fazer a obra de Deus. Eu fiz a pergunta, não é? Como é que você está realizando essa tarefa árdua de discipular? Está realizando? Puxa, já pensou em fazer isso? Já pensou em treinar alguém, ensinar para a pessoa os princípios da fé cristã? Eu tenho ficado muito contente com os pais que têm passado tempo com seus filhos, fazendo leitura bíblica. Isso é discipulado, poder ensinar para eles. Alguns deles estão recebendo tantas perguntas difíceis dos filhos, não é? Precisa, inclusive, se preparar para ensinar. Irmãos que têm acompanhado jovens, que têm acompanhado adolescentes, outros que têm acompanhado pessoas que chegam, que diz para mim, pastor, eu vou me aproximar dessas pessoas para poder ter oportunidade de ensinar para elas a palavra de Deus. Isso é uma bênção. Faça isso. Entre nesse projeto de ser um discipulador. Mas não se esqueça, para realizar, nós precisamos de ter essa exigência, né? Cumprir essa exigência de receber a provisão de Deus para nós, para discipular, para ensinar outros, que é a nos fortificarmos na graça que há em Cristo. A segunda exigência que precisamos satisfazer para discipular é que nós precisamos compreender o processo divino do discipulado. Então, aqui nesse texto, nós temos aqui um processo aí no verso 2, né? Então, cada crente deve compreender como é que isso acontece. Então, o apóstolo Paulo, ensinando Timóteo, disse assim: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir outros. Então, aqui a gente pode perceber um processo nesse aspecto do discipulado, nessa tarefa do discipulado. Primeira coisa que nós observamos aqui é o aprendizado. Paulo fala para Timóteo: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas. Né? Então, Timóteo, ele ouviu, ele aprendeu, não só do apóstolo Paulo,
mas outras testemunhas que estavam juntos e outros que também participaram do discipulado de Timóteo, né? Isso significa que ninguém tem condições de ser discípulo, de discipular alguém se não aprender. O que você vai ensinar se você não aprendeu, né? Timóteo podia discipular porque ele ouviu tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou para ele e também do que sua família passou para ele. E na nossa vida cristã, meus irmãos, nós temos tantas pessoas que se envolvem no nosso discipulado, pelo menos eu, louvo a Deus por tantas e tantas pessoas que fizeram parte do meu crescimento espiritual, desde o meu avô, quando eu era criança, me ensinando o evangelho, fazendo culto doméstico, como as minhas professoras da escola dominical, depois professores, pastores que passaram na minha vida, professores no seminário e tantos outros que eu tive a oportunidade de aprender com eles. E interessante que você também certamente tem a sua história, não é? Alguns tiveram o privilégio de logo quando se converteu, alguém chamou aquela pessoa e discipulou ela com horário marcado, com uma apostila. Isso é uma bênção. Mas outros participaram de discipulados como assistindo cultos ou em classe de novos membros, que é um tipo de discipulado, ou em pequenos grupos, não é? Isso tudo faz parte desse processo do aprendizado e do discipulado. Então, para ensinar outros, nós precisamos aprender. E aproveite as oportunidades que Deus tem dado na sua vida, tem colocado na sua vida para você aprender. Nós não podemos discipular as pessoas, nossos filhos, um novo convertido, ensinando outros a seguir a Cristo, se nós não somos discípulos de Cristo. Então você precisa ser discípulo, seguir a Cristo, aprender e Cristo sendo reproduzido em você e você reproduzir Cristo na vida de outros. O que é que você vai ensinar se você não tem o que ensinar? Não participa de escola dominical, não participa de um grupo pequeno de estudo, não faz os seus estudos em casa, não participa de cultos com ensinos preciosos. Não faça isso com sua vida. Aliás, precisa avaliar, não é? A sua verdadeira identidade, se não se envolve com aquilo que o Senhor te dá, que é o alimento espiritual. Timóteo havia aprendido muitas coisas com Paulo, nós podemos ver isso, mas também ele recebeu o ensino de outras pessoas, não é? E aqui ele recebeu o ensino da sua própria família. Aí no capítulo 3, verso 14 e 15, olha o que o texto diz. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Está vendo? Aprendizado, permanecer nele. E em que acredita firmemente, sabendo de que você o aprendeu, de quem você aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, ele já estava aprendendo. E você voltando um pouco aí, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, olha só quem são essas pessoas. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo que habita também em você. Então, o apóstolo Timóteo, né, ele teve o privilégio de aprender com a avó dele. Ele teve o privilégio de aprender com a mãe dele. Ele teve o privilégio de aprender com o apóstolo Paulo. Quantas pessoas passaram na sua vida? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus por ter pais piedosos que te ensinaram a Bíblia? Ou um primo, ou um tio, ou alguém da escola que evangelizou você e se preocupou com sua alma e te discipulou? Com pessoas na igreja, os seus professores, desde os que têm mais experiência na fé, né? Desde os professores de quando era criança, na mocidade, na vida adulta.
Precisa agradecer a Deus pelos seus pastores, imperfeitos, não é? Mas que contribuíram com sua vida espiritual. Timóteo tinha muito a agradecer, a avó dele, a mãe dele, e tinha que agradecer imensamente o apóstolo Paulo. Certamente ele aprendeu com outros, ele conviveu, por exemplo, com Barnabé e outros, ele aprendeu com essas pessoas também. Mas o texto nos dá claramente aqui com quem quem foram as pessoas que fizeram diferença mais clara na vida dele. Faça isso, agradeça as pessoas que ensinaram você a amar Cristo. E comece a fazer isso para alguém, se já não está fazendo. Se já está, continue. Discipule os seus filhos, fique do lado dele, não importa a idade. Cole nele, com amor, instrução, mostrando para eles como fazer. Às vezes os pais querem que os filhos amem a Cristo, na adolescência, na juventude, não se envolvam em certas coisas, tenham uma atitude correta, mas às vezes nós pais ou alguns pais não fazem aquilo que devem fazer como cristãos. Não fazem os seus devocionais, não leem as Escrituras, deixam de participar das programações da igreja, mas cobra o filho. Ai, quem é essa amizade que você está? Por que você está indo para tal lugar? Ué, você tem que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo. Isso é discipulado. Os nossos filhos, meus irmãos, vão reproduzir muito mesmo daquilo que eles aprendem conosco. Não se engane. Então, se os seus filhos estão vendo em você uma vida piedosa, uma vida que ama a Cristo, tem uma boa chance dele seguir você. Claro que pode acontecer de rebeldias, não é? Pode acontecer, como tem acontecido, de pais piedosos ensinar os seus filhos e eles abandonarem ao Senhor. Mas o que eu tenho visto, que a Bíblia tem mostrado, é que eles tendem a ser piedosos também. E se conheceram o Senhor como Salvador, é uma grande bênção. Meus irmãos, nós podemos ter muitos canais de pessoas que podem fazer parte do processo de discipulado. E Deus quer que você faça parte da vida de alguém. Então, aprenda o máximo que você puder. Aprenda na EBD, nos lares, nos cultos que forem nas casas, né? Alguns PGs são nas casas, nos cultos aqui na igreja, nos estudos pessoais, em cursos oferecidos. Aprenda, porque Timóteo pôde ver em Paulo e ouvir de Paulo esses ensinos. E assim aprendeu a transmitir a outros. Esse processo ainda do discipulado não envolve só o aprendizado, mas também envolve a mensagem. E aqui é um outro aspecto desse processo. Não só saber para discipular, mas ser fiel a essa mensagem que você vai transmitir. Olha o que o texto diz. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo. Não é para mudar, não. Nós não temos o direito de alterar aquilo que o Senhor ensina para nós nas Sagradas Escrituras. Nós não temos o direito de mudar, de alterar, de inventar moda. A gente vê tanta gente inventando moda, né? Com relação às Escrituras, o ensino da Bíblia, pregadores, seitas e tudo mais. Mas nós não temos esse direito. Nós devemos ensinar aquilo que aprendemos, que veio do Senhor para os apóstolos para nós, que o Senhor, que a Paulo recebeu e ensinou para Timóteo, e ele tinha que reproduzir aquilo mesmo, do jeito que aprendeu. Podemos, meus irmãos, dentro do possível, contextualizar a forma do discipulado, mas jamais o conteúdo. O conteúdo não pode ser alterado. Nós aprendemos do Senhor através do Novo Testamento, através das Escrituras. Eu tenho percebido muitas igrejas aí, mudando tanta coisa, e tem causado muitas dificuldades para muitas pessoas. Igrejas que têm mudado o ensino de Cristo por conveniência, por pragmatismo.
preocupadas com o homem e não com a glória de Deus. Elas não irão reproduzir discípulos verdadeiros. Vão reproduzir multidões de seguidores, mas muitas vezes vazias. E destas, muitos falsos crentes. Você já pensou aqui o perigo que é? O perigo que é? Por isso que a gente tem que ser fiel ao ensino. Seja fiel à mensagem que irá transmitir. Não invente ou não acrescente nada. Quanta dor, quanto sofrimento as pessoas e igrejas têm experimentado através de ensino errado, de ensino que elas alteraram. Alguns podem abandonar até o desejo de seguir a Deus por ter aprendido de forma equivocada e acha que tudo é assim, né? Foi enganada. Isso mostra para nós a grande responsabilidade que temos de sermos discipuladores. Ensinar para os filhos, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor acha, aquilo que o Senhor quer. Ensinar para a igreja, ensinar para os irmãos, ensinar para uma classe, aquilo que o Senhor deseja. Seja fiel às Escrituras quando for ensinar alguém. E, terceiro aspecto aqui desse processo, é a transmissão da mensagem. Né? Olha aí o final, a parte final aí do verso 2. Isso mesmo, né, transmite, aí ele vai dizer, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para ensinar outros. Então, nós podemos ver aqui que essa mensagem ela não é só para nós, ela não deve só encher a nossa cabeça de conhecimento, não é esse não é o alvo. O alvo que, quando nós conhecemos Bíblia, conhecemos teologia, é para que com esse conhecimento você ame mais a Deus. Está entendendo? O pastor Carlos dá muita ênfase nisso, né? A teologia boa, a teologia certa. Ele é muito estudioso e tem nos ensinado tanto sobre isso. E eu tenho visto irmãos apaixonados pelas Escrituras, apaixonados em ler, estudar, em comprar livros. Agora, por que você está fazendo isso? Está fazendo isso só para você ter a cabeça cheia de conhecimento? Para responder quando alguém perguntar e você, eu sei. Eu não sabia, mas eu sei. Essas coisas não são erradas em si, em certo sentido, né? Não sei que cheia de orgulho. Você pode ter conhecimento, pode responder outros. Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal de conhecer Bíblia, de conhecer teologia, é para que você ame mais a Deus. Para que o seu amor para com Ele se estreite mais, porque você vai conhecê-lo mais, você vai saber a beleza dEle e vai admirá-lo na beleza da sua santidade, vai desejar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E você vai se tornar um crente cada dia mais piedoso, mais cheio do Espírito Santo, mais fiel. E é tão interessante isso que no final da vida de Paulo, quando ele estava já ali, aquele apóstolo tremendo, né? Um missionário, um teólogo, um pastor, tudo ele fazia bem. Mas uma das palavras que ele fala no final da sua vida, Paulo, o qual é o principal dos pecadores. Incrível isso. Final da vida dele, que ele conhecia tanto, que ele tinha experimentado tantas bênçãos de Deus, o poder de Deus na sua vida, fundado igrejas, discipulado pessoas, mas ele reconhece quem ele é. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais pequeninos nós vamos nos sentir. Isso é o que o conhecimento que você adquirir deve fazer na sua vida. Certa vez uma pessoa estava lá no Rio de Janeiro e ela olhou a estátua do Cristo Redentor, estava tão longe, e estava com o seu filho, e o filho olhou e disse, pai, eu pensei que aquela estátua era grande, pensei que ela era enorme, mas ela é tão pequenininha, ela está do nosso tamanho. Aí o pai disse, meu filho? Espera aí. Colocou ele no carro, foi se aproximando, e aí ele começou a ver, e cada vez que chegava mais perto, ele começou a ver a estátua cada vez maior. Quando a gente está longe de Deus, meus irmãos,
Deus vai ficar pequeno. Quando a gente se aproxima, aí ele vai ser quem ele é. E a gente é que vai, nós é que vamos ficar na nossa estatura. Isso é muito importante. Às vezes nós estamos tão distante de Deus, que a gente começa a tratá-lo até com indiferença. Alguns podem se achar até maior do que ele. Sabe por quê que acha que é maior? Porque desobedece a ele. Porque não tem medo mais das consequências. Porque não tem medo mais do juízo. Começa a achar que está tudo bem. E olha distante e vê Deus cada vez menor. Mas quanto mais eu conheço o Senhor pela sua palavra, pelo aprendizado, pelo discipulado, eu vou me aproximando do Senhor, me aproximando dele, amando mais, e eu vou vendo quem eu sou. E o tamanho que é a sua glória, a sua pessoa. Por isso que os homens de Deus na palavra, como Moisés e outros, quando estiveram na presença de Deus, o que eles sentiam? O que eles falaram? Vou morrer. Não é isso? Vou morrer, porque sou homem pecador. E é assim mesmo que a gente deve sentir diante de Deus. Agora, por Cristo, nós podemos entrar lá, no Santo dos Santos, pelo sangue dele. Meus irmãos, essa mensagem não é só para nós. É um conhecimento que nós devemos ter para aproximarmos de Deus e transmitir a outros. E aqui, nós podemos ver a ideia da palavra transmitir é colocar adiante de, confiar a alguém. Confiar essa mensagem. O texto diz, a homens fiéis, né? Homens fiéis, idôneos, fiéis aqui é digno de confiança, idôneos, adequado, que não tem nada que os desabone. Homens fiéis produzindo outros homens fiéis. Essa é a ideia bíblica. Crentes fiéis produzindo outros crentes fiéis. 4 gerações aqui. O apóstolo Paulo, que discipula Timóteo, que deve ensinar a outros homens fiéis, para que esses pudessem instruir a outros. Então, é assim mesmo a reprodução de discípulo. O contexto aqui é bem pastoral, mas é claro que nós podemos aplicar para a nossa própria vida como crentes. Meus irmãos, ensine a outros o que você tem. Ensine o que a Escritura diz e aprenda para ensinar. Lembre-se disso, você tem um ministério. Sempre prepare alguém e quando você não estiver, possa fazer aquele ministério. Isso é discipulado. As grandes empresas, elas fazem isso. Empresas que permanecem no mercado longo período, são aqueles que treinam seus líderes e os líderes deixam sucessores, deixam discípulos. Nas coisas espirituais também é verdade. Lembra de Moisés? Moisés treinou quem? Quem foi? Josué, não é? Josué foi treinado por Moisés e assumiu a liderança do povo. Quem Josué treinou? Lembra ou não? Josué não treinou ninguém. Aí veio qual época? A época dos juízes, meus irmãos. Foi a época mais terrível da história de Israel, podemos dizer assim. Uma das, né? Um período de derrota do povo, que entrava ali naquele ciclo de falhas que está lá em Juízes. Pecavam contra Deus, sofriam as consequências, clamavam, Deus ia lá, perdoava, mandando um juiz, e aí eles começavam tudo de novo. E às vezes a nossa vida é assim. Então, olha a importância de você deixar sucessores. Quantas instituições não acabam ou mudam de propósito completamente por não discipular, preparar homens para serem seus sucessores? Quantas igrejas têm períodos de bastante frutos, enquanto tem um pastor fiel, com boa visão, mas por não deixar outro, com o tempo, ela vai perdendo o brilho. Não fez discípulos, não deixou sucessores.
essa importância de ter líderes fiéis na igreja. Quantas pessoas, por não serem discipuladas, são levadas por qualquer vento de doutrina? E você? Está transmitindo a outros o que aprendeu para formar Cristo nessas pessoas? E o discipulado formal, professor de escola bíblica, líderes de pequeno grupo, discipuladores dos filhos. Está discipulando os seus filhos, pai e mãe? Faça isso. Entenda as exigências que Deus faz para nós para discipular, né? Então aqui nós temos um convite de que nós devemos nos envolver em transmitir a outros o que aprendemos. Primeiro, precisamos experimentar a provisão divina para discipular, que é a graça que temos em Cristo, fortificar nessa graça. E segundo, saber e compreender o processo do discipulado está envolvido nele. O aprendizado, aprendermos o máximo que pudermos para discipular, sermos fiéis à mensagem e não alterá-la, e transmitir essa mensagem a outros, para que assim continue o processo do discipulado. Todo crente aprovado deve discipular. Todo crente que está obedecendo o Senhor deve se envolver nessa tarefa. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, meus irmãos, nesse instante. Agradecidos ao Senhor por esse tempo de estudo. Peraí, antes de orar, desculpa. Tem alguém que gostaria de fazer alguma observação? A gente sempre tem esse costume aqui, às vezes algum irmão tem uma contribuição para fazer e a gente sempre dá oportunidade. Tem alguém? Ok, então vamos ficar em pé e vamos orar, e assim, logo após, nosso culto está encerrado. Muito bem. Pedi o irmão Salatiel para vir aqui e orar para a gente, encerrando a nossa escola bíblica, agradecendo pela sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador e Formador dos céus, também da terra, diante da Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer por este momento, a qual estivemos nesta manhã, pelo café da manhã, por todo o que ocorreu durante essa manhã aqui no culto do EBD, que somos gratos, Senhor, pela Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco, Senhor. Nos deste força para estarmos aqui, e aqui, Senhor, queremos Te agradecer pela Tua palavra também, a qual tem trazido para a nossa alma e edificado a nossa alma também, que ela fique guardada no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática os ensinos que Tu tem trazido para nós. Leva nós em paz aos nossos lares, nos proteja e nos guarde de todo mal. E assim, se for da Tua vontade, que nós possamos estar aqui nesta noite para cultuar e Te louvar ao Teu santo nome. Graças nós Te damos e Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.